Pasta 1, Faixa 1. Parte 1. Os hábitos dos indivíduos. 1. O loop do hábito. Como os hábitos funcionam. 1. No outono de 1993, um homem que mudaria radicalmente muito do que pensamos sobre os hábitos entrou num laboratório em San Diego para uma consulta previamente marcada. Era um senhor idoso, pouco mais de 1,80 m de altura, bem alinhado numa camisa azul de botão. Seus cabelos brancos espessos teriam causado inveja em muitos reencontros de 50 anos de formatura. A artrite o fazia mancar de leve, enquanto percorria os corredores do laboratório, segurando a mão da mulher, andando devagar, como se receoso do que cada novo passo traria. Cerca de um ano antes, Eugene Pauli, ou, abre aspas, EP, fecha aspas, como ele ficaria conhecido na literatura médica, estava em sua casa, em Playa del Rey, preparando-se para o jantar, quando sua mulher mencionou que o filho deles, Michael, estava vindo visitá-los. Abre aspas. Quem é Michael? Fecha aspas, perguntou Eugene. Abre aspas. Seu filho, fecha aspas, disse a mulher Beverly. Abre aspas, aquele que nós criamos, sabe? Fecha aspas. Eugene olhou para ela com um olhar vazio. Abre aspas. De quem você está falando? Fecha aspas, perguntou. No dia seguinte, ele começou a vomitar e se contorcer de cólica abdominal. Dentro de 24 horas, sua desidratação estava tão grave que Beverly, em pânico, o levou ao pronto-socorro. Sua temperatura começou a subir, atingindo 40 graus enquanto ele transpirava, formando uma mancha amarela de suor nos lençóis do hospital. Ele ficou delirante, depois violento, gritando e empurrando quando as enfermeiras tentavam dar uma injeção intravenosa em seu braço. Só depois de sedá-lo é que um médico conseguiu cravar uma agulha comprida entre duas vértebras da base de sua coluna e extrair umas poucas gotas de líquido cefalorraquidiano. O médico que realizou o procedimento percebeu na mesma hora que havia um problema. O fluido ao redor do cérebro e dos nervos espinhais é uma barreira contra infecções e ferimentos. Em indivíduos saudáveis, ele é translúcido e corre rapidamente, movendo-se num fluxo quase sedoso através de uma agulha. A amostra da coluna de Eugene era turva e pingava devagar, como se estivesse cheia de sujeira microscópica. Quando os resultados voltaram do laboratório, os médicos de Eugene descobriram por que ele estava doente. Estava sofrendo de encefalite viral, uma doença relativamente comum que causa feridas, bolhas e infecções leves na pele. Em casos raros, no entanto, o vírus pode traçar um caminho até o cérebro, provocando lesões catastróficas conforme devora as delicadas dobras de tecido onde nossos pensamentos, sonhos e, de acordo com alguns, nossas almas residem. Os médicos de Eugene disseram a Beverly que não havia nada que eles pudessem fazer para reverter o estrago já feito. Porém, uma grande dose de medicamentos antivirais talvez evitasse que o vírus se espalhasse. Eugene entrou em coma e durante 10 dias esteve à beira da morte. Aos poucos, conforme as drogas foram combatendo a doença, sua febre baixou e o vírus desapareceu. Quando ele finalmente acordou, estava fraco e desorientado e não conseguia engolir direito. Não conseguia formar frases e às vezes ficava ofegante, como se tivesse esquecido momentaneamente como se respira. Mas ele estava vivo. Por fim, Eugene estava bem o bastante para passar por uma bateria de testes. Os médicos ficaram surpresos ao descobrir que seu corpo, incluindo seu sistema nervoso, parecia em boa parte ileso. Ele conseguia mexer os membros e reagia a sons e luzes. Tomografias cerebrais, no entanto, revelaram sombras nefastas próximas do centro de seu cérebro. O vírus destruíra um trecho oval de tecido perto de onde o crânio encontrava a coluna vertebral.
Abre aspas. Talvez ele não seja mais a pessoa que você lembra. Fecha aspas. Um dos médicos avisou a Beverly. Abre aspas. Você precisa estar preparada caso seu marido não exista mais. Fecha aspas. Eugene foi transferido para outra ala do hospital. Dentro de uma semana, já engolia com facilidade. Mais outra semana e ele começou a falar normalmente, pedindo gelatina e sal, mudando de canal na televisão e reclamando das novelas chatas. Quando foi enviado a um centro de reabilitação 5 semanas depois, Eugene andava pelos corredores e oferecia aos enfermeiros conselhos não solicitados sobre seus planos para o fim de semana. Abre aspas. Acho que nunca vi alguém voltar desse jeito. Fecha aspas, um médico disse a Beverly. Abre aspas, não quero alimentar suas esperanças, mas isso é surpreendente. Fecha aspas. Beverly, no entanto, continuava preocupada. Na clínica de reabilitação, ficou claro que a doença havia alterado seu marido de modos perturbadores. Por exemplo, Eugene era incapaz de lembrar que dia da semana era, ou os nomes de seus médicos e enfermeiros, por mais vezes que eles se apresentassem. Abre aspas. Por que eles não param de me fazer todas essas perguntas? Fecha aspas. Ele perguntou a Beverly um dia depois que um médico saiu de seu quarto. Quando finalmente voltou para casa, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eugene não parecia se lembrar dos amigos deles. Tinha dificuldade de acompanhar conversas. Às vezes, de manhã, saía da cama, andava até a cozinha, fritava bacon e ovos para comer. Depois voltava para debaixo das cobertas e ligava o rádio. 40 minutos depois, fazia a mesma coisa. Levantava, fritava bacon e ovos, voltava para a cama e mexia no rádio. Depois fazia tudo de novo. Assustada, Beverly procurou a ajuda de especialistas, entre os quais um pesquisador da Universidade da Califórnia em San Diego, especializado em perda de memória. E foi assim que, num dia ensolarado de outono, Beverly e Eugene se viram num prédio indistinto no campus da universidade, lentamente caminhando de mãos dadas por um corredor. Eles foram conduzidos a uma pequena sala de exames. Eugene começou a conversar com uma moça que estava usando um computador. Abre aspas. Trabalhei com eletrônica ao longo dos anos e fico impressionado com tudo isso. Fecha aspas, ele disse, apontando para a máquina em que ela estava digitando. Abre aspas. Quando eu era mais novo, essa coisa teria sido instalada em 2 suportes de 1,80 m, ocupando essa sala inteira. Fecha aspas. A mulher continuou digitando. Eugene deu uma risadinha. Abre aspas. Isso é incrível. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. Todos esses circuitos impressos e díodos e tríodos. Na época em que eu trabalhava com eletrônica, teria 2 suportes de 1,80 m segurando essa coisa. Fecha aspas. Um cientista entrou na sala e se apresentou. Perguntou a Eugene que idade ele tinha. Abre aspas. Vejamos, 59 ou 60? Fecha aspas. Eugene respondeu. Ele tinha 71 anos. Os cientistas começaram a digitar no computador. Eugene sorriu e apontou para a máquina. Abre aspas. Isso é mesmo formidável. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. Sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, teria 2 suportes de 1,80 m segurando essa coisa. Fecha aspas. O cientista era Larry Squire, 52 anos, um professor que passara as últimas 3 décadas estudando a neuroanatomia da memória. Sua especialidade era explorar como o cérebro armazena acontecimentos. Seu trabalho com Eugene, no entanto, logo lhe revelaria um novo mundo e para centenas de outros pesquisadores que remodelaram nossa compreensão de como os hábitos funcionam. Os estudos de Squire mostrariam que mesmo alguém incapaz de lembrar sua própria idade ou de quase qualquer outra coisa,
pode desenvolver hábitos que parecem inconcebivelmente complexos, até você perceber que todo mundo depende de processos neurológicos semelhantes todos os dias. A pesquisa dele e dos outros ajudaria a revelar os mecanismos subconscientes que impactam as inúmeras escolhas que parecem ser fruto de um pensamento racional, mas, na verdade, são influenciadas por impulsos que a maioria de nós mal reconhece ou compreende. Quando Squire conheceu Eugene, já fazia semanas que ele vinha estudando imagens de seu cérebro. Os exames indicavam que quase toda a lesão dentro do crânio de Eugene se limitava a uma área de 5 centímetros perto do centro da cabeça. O vírus destruíra quase inteiramente seu lobo temporal medial, uma faixa de células que os cientistas suspeitavam ser responsável por todo tipo de tarefa cognitiva, tais como a lembrança do passado e a regulação de algumas emoções. A totalidade da destruição não surpreendeu Squire. A encefalite viral consome tecido com uma precisão cruel, quase cirúrgica. O que o deixou chocado era como as imagens pareciam familiares. 30 anos antes, quando era doutorando no MIT, Squire trabalhara junto com um grupo que estudava um homem conhecido como, abre aspas, HM, fecha aspas, um dos pacientes mais famosos da história da medicina. Quando HM, seu nome verdadeiro era Henry Molaison, mas os cientistas protegeram sua identidade ao longo de toda a sua vida, tinha 7 anos, foi atropelado por uma bicicleta e caiu, batendo a cabeça com força. Logo em seguida, passou a ter ataques epiléticos e começou a desmaiar. Aos 16 anos, teve sua primeira crise tônico-clônica, o tipo de convulsão que afeta o cérebro inteiro. Em pouco tempo, ele estava perdendo a consciência até 10 vezes por dia. Quando completou 27 anos, HM estava desesperado. Os medicamentos anticonvulsivos não tinham ajudado. Ele era inteligente, mas não conseguia permanecer no emprego. Ainda morava com os pais. HM queria levar uma vida normal. Por isso, procurou a ajuda de um médico cuja tolerância com experimentos era maior que seu medo de cometer um erro médico. Estudos haviam sugerido que uma área do cérebro chamada hipocampo talvez exercesse um papel nos ataques epiléticos. Quando o médico propôs fazer uma incisão na cabeça de HM, levantar a seção frontal de seu cérebro e, com um pequeno canudo, sugar de dentro de seu crânio o hipocampo e parte do tecido ao redor, HM deu o seu consentimento. A cirurgia aconteceu em 1953 e, quando HM se recuperou, seus ataques epiléticos diminuíram. Quase de imediato, no entanto, ficou claro que seu cérebro tinha sido alterado radicalmente. HM sabia seu nome e que sua mãe era irlandesa. Lembrava da queda da Bolsa de 1929 e de noticiários sobre a invasão da Normandia. Mas quase tudo o que veio depois, todas as lembranças, experiências e esforços da maior parte da década antes da cirurgia, tinha sido apagado. Quando um médico começou a testar a memória de HM, mostrando-lhe cartas de baralho e listas de números, ele descobriu que HM era incapaz de reter qualquer informação nova por mais de uns 20 segundos. Desde o dia de sua cirurgia até sua morte em 2008, cada pessoa que HM encontrava, cada música que ouvia, cada sala em que entrava era uma experiência completamente nova. Seu cérebro tinha congelado no tempo. Todo dia, ele ficava perplexo com o fato de que alguém podia mudar o canal de televisão apontando um retângulo preto de plástico para a tela. Ele se apresentava repetidamente para os médicos e enfermeiras, dezenas de vezes por dia. Abre aspas, eu adorava aprender sobre HM, pois a memória parecia um jeito tão palpável e instigante de estudar o cérebro. Fecha aspas, Squire me disse.
Abre aspas, cresci em Ohio e ainda lembro, na primeira série, da minha professora distribuindo gizes de cera para todo mundo e comecei a misturar todas as cores para ver se ia dar preto. Por que guardei essa memória, mas não consigo lembrar o rosto da professora? Por que meu cérebro decide que uma memória é mais importante que outra? Fecha aspas. Quando Squire recebeu as imagens do cérebro de Eugene, ficou espantado com a semelhança entre aquele cérebro e o de HM. Havia pedaços vazios, do tamanho de nozes, no meio da cabeça de ambos. A memória de Eugene, assim como a de HM, tinha sido removida. Conforme Squire começou a examinar Eugene, no entanto, viu que aquele paciente era diferente de HM, em alguns aspectos cruciais. Enquanto quase todo mundo percebia, minutos após conhecer HM, que havia alguma coisa muito estranha, Eugene conseguia travar conversas e realizar tarefas que não alertariam um observador casual de que havia algo errado. Os efeitos da cirurgia de HM tinham sido tão debilitantes que ele passou o resto da vida internado. Eugene, por outro lado, morava em casa com a mulher. HM não conseguia travar conversas de verdade. Já Eugene tinha a habilidade impressionante de conduzir quase qualquer diálogo para um tema que ele ficasse à vontade para discutir longamente, tal como satélites. Ele trabalhara como técnico para uma empresa aeroespacial ou as condições climáticas. Squire começou a examinar Eugene perguntando a ele sobre sua juventude. Eugene falou da cidade onde crescera no centro da Califórnia, do tempo que servira na marinha mercante, de uma viagem que fizera à Austrália quando era jovem. Lembrava da maior parte dos acontecimentos de sua vida que tinham se passado antes de cerca de 1960. Quando Squire perguntava sobre décadas posteriores, Eugene, educadamente, mudava de assunto e dizia que tinha dificuldades de lembrar de alguns acontecimentos recentes. Squire realizou alguns testes de inteligência e descobriu que o intelecto de Eugene ainda era aguçado para um homem incapaz de se lembrar das 3 últimas décadas. Além disso, ele ainda tinha todos os hábitos que adquirira na juventude. Por isso, sempre que Squire lhe dava um copo d'água ou o elogiava por uma resposta especialmente detalhada, Eugene agradecia e retribuía o elogio. Sempre que alguém entrava na sala, se apresentava e perguntava como tinha sido seu dia. Mas, quando Squire pediu que Eugene memorizasse uma série de números ou descrevesse o corredor em frente à porta do laboratório, o médico descobriu que seu paciente não conseguia reter nenhuma informação nova por mais de 1 minuto. Quando alguém mostrava a Eugene fotos de seus netos, ele não fazia ideia de quem eram. Quando Squire perguntava se ele se lembrava de ter ficado doente, Eugene dizia que não tinha lembrança alguma de sua doença, nem da estada no hospital. Na verdade, Eugene quase nunca lembrava que estava sofrendo de amnésia. Sua imagem mental de si mesmo não incluía a perda de memória, e já que ele não conseguia se lembrar da lesão, não conseguia conceber que havia algo de errado. Nos meses após conhecer Eugene, Squire realizou experimentos que testavam os limites de sua memória. A essa altura, Eugene e Beverly tinham se mudado de Playa del Rey para San Diego para ficar mais perto da filha, e Squire muitas vezes os visitava para fazer exames. Um dia, Squire pediu que Eugene esboçasse uma planta de sua casa. Ele foi incapaz de desenhar um mapa rudimentar mostrando onde ficava a cozinha ou o quarto. Abre aspas. Quando você levanta da cama de manhã, como sai do quarto? Fecha aspas. Squire perguntou. Abre aspas. Olha, fecha aspas, disse Eugene. Abre aspas. Não sei direito. Fecha aspas. Squire tomou notas em seu laptop e, enquanto o cientista digitava, Eugene se distraiu. Olhou de relance para o outro lado da sala e então se levantou, andou até um corredor e abriu a porta do banheiro.
Uns poucos minutos depois, Squire ouviu a descarga, a torneira aberta e Eugene enxugando as mãos nas calças. Voltou para a sala e sentou-se outra vez na cadeira ao lado de Squire. Esperou pacientemente pela próxima pergunta. Na época, ninguém se perguntou como um homem incapaz de desenhar um mapa de sua própria casa conseguia achar o banheiro sem hesitação. Mas essa pergunta e outras parecidas acabariam levando a uma série de descobertas que transformaram nossa compreensão do poder dos hábitos. Isso ajudaria a deflagrar uma revolução científica que hoje envolve centenas de pesquisadores que estão aprendendo pela primeira vez a entender todos os hábitos que influenciam nossas vidas. Quando Eugene sentou-se à mesa, olhou para o laptop de Squire. Abre aspas, isso é impressionante, fecha aspas, ele disse, apontando para o computador. Abre aspas, sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, teria 2 suportes de 1,80 m segurando essa coisa, fecha aspas. Nas primeiras semanas depois que eles se mudaram para a casa nova, Beverly tentava tirar Eugene de casa todo dia. Os médicos haviam lhe dito que era importante que ele se exercitasse, e se Eugene ficava dentro de casa por muito tempo, deixava Beverly maluca, fazendo as mesmas perguntas inúmeras vezes, num loop infinito. Por isso, toda manhã e toda tarde, ela o levava para dar um passeio no quarteirão, sempre juntos e sempre seguindo o mesmo itinerário. Os médicos tinham avisado a Beverly que ela precisaria monitorar Eugene constantemente. Disseram que, se ele algum dia se perdesse, nunca mais conseguiria achar o caminho de casa. Mas, certa manhã, enquanto ela se vestia, Eugene saiu despercebido pela porta da frente. Ele tinha uma tendência a perambular de um cômodo para o outro, por isso Beverly levou um tempo para perceber que ele tinha sumido. Quando percebeu, entrou em pânico. Correu para a rua e tentou enxergá-lo. Não conseguiu vê-lo. Foi até a casa dos vizinhos e esmurrou as janelas. As casas eram parecidas. Será que Eugene tinha se confundido e entrado em outra? Ela correu até a porta e tocou a campainha até alguém atender. Eugene não estava lá. Ela correu de volta para a rua, seguindo o quarteirão, gritando o nome de Eugene. Estava chorando. E se ele tivesse ido a algum lugar com trânsito? Como diria alguém onde morava? Ela já estava fora fazia 15 minutos, procurando em toda parte. Então correu para casa a fim de ligar para a polícia. Quando ela entrou afoita pela porta, encontrou Eugene na sala, sentado em frente à televisão, assistindo ao History Channel. As lágrimas dela o deixaram confuso. Ele disse que não lembrava de ter saído, não sabia onde estivera e não conseguia entender por que ela estava tão perturbada. Então Beverly viu uma pilha de pinhas na mesa, como as que vira no quintal de um vizinho mais adiante na rua. Ela se aproximou e olhou as mãos de Eugene. Seus dedos estavam melados de seiva. Foi então que ela se deu conta de que Eugene tinha saído sozinho para caminhar. Ele tinha andado até o final da rua e catado alguns souvenirs. E achar o caminho de casa. Em pouco tempo, Eugene estava saindo para caminhar toda manhã. Beverly tentava impedi-lo, mas era inútil. Abre aspas. Mesmo se eu falasse para ele ficar em casa, uns poucos minutos depois, ele não lembrava mais. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas. Eu o segui algumas vezes para garantir que ele não ia se perder, mas ele sempre voltava são e salvo. Fecha aspas. Às vezes voltava com pinhas ou pedras. Uma vez voltou com uma carteira, outra com um cachorrinho. Nunca se lembrava de onde essas coisas tinham vindo. Quando Squire e seus assistentes ficaram sabendo dessas caminhadas, começaram a suspeitar que estava acontecendo alguma coisa dentro da cabeça de Eugene que não tinha nada a ver com a sua memória consciente. Então projetaram um experimento. Uma assistente de Squire visitou a casa um dia e pediu que Eugene desenhasse um mapa do quarteirão onde morava. Ele não conseguiu, mas
Onde a casa dele estava situada na rua? Ela perguntou. Ele desenhou um pouquinho, depois se esqueceu da tarefa. Ela pediu que ele apontasse qual porta dava para a cozinha. Eugene olhou o cômodo à sua volta. Disse que não sabia. Ela perguntou a Eugene o que ele faria se estivesse com fome. Ele levantou, andou até a cozinha, abriu um armário e tirou um pote de amendoins. Mais tarde, naquela semana, um visitante acompanhou Eugene em sua caminhada diária. Eles andaram por cerca de 15 minutos pela eterna primavera do sul da Califórnia, com o ar carregado do cheiro de bougainvillias. Eugene não falou muito, mas sempre guiava o caminho e parecia saber aonde estava indo. Nunca pedia informações. Quando eles dobraram a esquina perto da casa dele, o visitante perguntou a Eugene onde ele morava. Abre aspas, não sei exatamente, fecha aspas, respondeu. Então seguiu pela sua calçada, abriu sua porta da frente, entrou na sala e ligou a televisão. Ficou claro para Squire que Eugene estava absorvendo informações novas. Mas onde dentro de seu cérebro estavam morando essas informações? Como alguém podia achar um pote de amendoins quando não sabia dizer onde ficava a cozinha? Ou achar o caminho de casa quando não fazia ideia de qual era a sua? Como, Squire se perguntou, os novos padrões comportamentais estavam se formando dentro do cérebro avariado de Eugene? 2. Dentro do prédio que abriga o Departamento de Ciências Cerebrais e Cognitivas do Massachusetts Institute of Technology, há laboratórios que contêm o que, para um observador leigo, pareceriam salas de cirurgia de uma casa de bonecas. Lá existem bisturis minúsculos, pequenas brocas e serras em miniatura de menos de 6 milímetros de largura, presas a braços robóticos. Mesmo as mesas de operação são muito pequenas, como se preparadas para cirurgiões do tamanho de crianças. As salas são sempre mantidas numa temperatura de 15 graus, pois um toque gelado no ar estabiliza os dedos dos pesquisadores durante procedimentos delicados. Dentro desses laboratórios, os neurologistas abrem os crânios de ratos anestesiados, implantando sensores minúsculos capazes de registrar as menores alterações dentro de seus cérebros. Quando os ratos acordam, mal parecem notar que agora há dezenas de fios microscópicos espalhados, como teias de aranhas neurológicas dentro de sua cabeça. Esses laboratórios tornaram-se o epicentro de uma revolução silenciosa na ciência da formação de hábitos, e os experimentos realizados aqui explicam como Eugene, assim como você, eu e todo mundo, desenvolveu os comportamentos necessários para sobreviver a cada dia. Os ratos desses laboratórios esclareceram os processos complexos que acontecem dentro de nossas cabeças sempre que fazemos algo tão mundano como escovar os dentes ou tirar o carro da garagem em marcha a ré. E para Squire, esses laboratórios ajudaram a explicar como Eugene conseguiu aprender novos hábitos. Quando os pesquisadores do MIT começaram a trabalhar com hábitos nos anos 1990, mais ou menos à mesma época em que Eugene foi acometido de sua febre, eles ficaram curiosos sobre um nó de tecido neurológico conhecido como gânglios basais. Se imaginarmos o cérebro humano como uma cebola, composto de camadas sobrepostas de células, então as camadas de fora, as mais próximas do couro cabeludo, são geralmente os acréscimos mais recentes de um ponto de vista evolutivo. Quando você cria uma nova invenção ou ri da piada de um amigo, são as partes mais externas do seu cérebro que estão em ação. É lá que acontecem os pensamentos mais complexos. Mais fundo dentro do cérebro e mais perto do tronco cerebral, onde o cérebro encontra a coluna, há estruturas mais antigas, mais primitivas. Elas controlam nossos comportamentos automáticos, como respirar e engolir, ou a reação de susto que sentimos quando alguém pula de trás de um arbusto. Mais para o centro do crânio,
Há um nó de tecido do tamanho de uma bola de golfe que é parecido com aquilo que se encontra dentro da cabeça de um peixe, réptil ou mamífero. Esses são os gânglios basais, um oval de células que, durante anos, os cientistas não entendiam muito bem, a não ser por suspeitas de que ele desempenhava um papel em doenças como o mal de Parkinson. No começo dos anos 1990, os pesquisadores do MIT começaram a cogitar que os gânglios basais talvez pudessem ser essenciais para os hábitos também. Notaram que animais com lesões nos gânglios basais de repente começavam a ter problemas com tarefas, como aprender a atravessar labirintos ou memorizar como abrir recipientes de comida. Decidiram fazer experimentos usando novas microtecnologias que lhes permitiram observar, nos mínimos detalhes, o que estava acontecendo dentro da cabeça de cada rato enquanto ele realizava dezenas de rotinas. Numa cirurgia, inseria-se no crânio do rato algo parecido com um pequeno joystick com dezenas de fios minúsculos. Depois disso, o animal era colocado num labirinto em formato de T com chocolate numa das pontas. O labirinto era estruturado de modo que cada rato ficasse posicionado atrás de uma divisória que se abria fazendo um clique alto. No começo, quando um rato escutava o clique e via a divisória desaparecer, geralmente ia e voltava pelo corredor do meio, farejando os cantos e arranhando as paredes. Parecia sentir o cheiro do chocolate, mas não conseguia descobrir como achá-lo. Quando chegava ao topo do T, muitas vezes virava à direita, afastando-se do chocolate, e depois acabava indo para a esquerda, às vezes fazendo uma pausa sem nenhum motivo óbvio. Por fim, a maioria dos animais descobria a recompensa, mas não havia padrão discernível no caminho deles. Era como se cada rato estivesse dando um passeio descontraído, sem pensar. As sondas nas cabeças dos ratos, no entanto, contavam uma história diferente. Enquanto cada um deles percorria o labirinto, seu cérebro, e em particular, seus gânglios basais, trabalhava intensamente. Cada vez que um rato farejava o ar ou arranhava uma parede, seu cérebro explodia de atividade, como se analisando cada novo cheiro, imagem e som. O rato estava processando informações durante todo o tempo em que perambulava. Os cientistas repetiram o experimento diversas vezes, observando como a atividade cerebral de cada rato se alterava conforme percorria centenas de vezes a mesma rota. Uma série de mudanças lentamente surgiu. Os ratos pararam de farejar cantos e virar para o lado errado. Em vez disso, atravessaram o labirinto cada vez mais depressa. E dentro de seus cérebros, algo inesperado aconteceu. Conforme cada rato aprendia a se orientar no labirinto, sua atividade mental diminuía. À medida que o caminho se tornava cada vez mais automático, os ratos começaram a pensar cada vez menos. Era como se, nas poucas vezes em que um rato explorava o labirinto, seu cérebro tivesse que trabalhar com força total para dar conta de todas as informações novas. Mas, após alguns dias percorrendo o mesmo caminho, o rato não precisava mais arranhar as paredes nem farejar o ar, e por isso a atividade cerebral associada aos atos de arranhar e farejar ia cessando. Ele não precisava escolher para que direção virar, portanto, os centros de tomada de decisão do cérebro ficavam em silêncio. Só o que ele tinha que fazer era lembrar o caminho mais rápido até o chocolate. Dentro de uma semana, até as estruturas cerebrais relacionadas à memória tinham se aquietado. O rato havia internalizado como atravessar o labirinto, correndo, num tal grau que quase não precisava pensar. Porém, essa internalização, correr reto, dobrar à esquerda, comer o chocolate, dependia dos gânglios basais, como as sondas cerebrais indicavam. Essa minúscula e primitiva estrutura neurológica parecia assumir o comando conforme o rato corria cada vez mais depressa e seu cérebro trabalhava cada vez menos. Os gânglios basais eram essenciais para recordar padrões e agir com base neles. Os gânglios basais, em outras palavras, armazenavam hábitos mesmo enquanto o resto do cérebro adormecia.
Para observar essa capacidade cerebral, considere este gráfico que mostra a atividade dentro do crânio de um rato quando ele se depara com o labirinto pela primeira vez. Inicialmente, o cérebro está trabalhando duro o tempo todo. Depois de uma semana, quando o caminho fica conhecido e a corrida se torna um hábito, o cérebro do rato se acalma enquanto ele percorre o labirinto. Este processo, em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática, é conhecido como, abre aspas, chunking, fecha aspas, abre parênteses, agrupamento, fecha parênteses, e está na raiz de como os hábitos se formam. Há dezenas, se não centenas, de blocos, abre parênteses, chunks, fecha parênteses, comportamentais dos quais dependemos todos os dias. Alguns são simples, você automaticamente põe pasta de dente na escova antes de colocá-la na boca. Alguns tais, como se vestir ou preparar o almoço das crianças, são um pouco mais complexos. Outros são tão complicados que é espantoso pensar que um pequeno pedaço de tecido que evoluiu há milhões de anos possa chegar a transformá-los em hábitos. Pensemos no ato de tirar o carro da garagem em marcha ré. Quando você aprendeu a dirigir, fazer isso exigia uma grande dose de concentração e por um bom motivo. A tarefa envolve abrir a garagem, destrancar a porta do carro, ajustar o banco, inserir a chave na ignição, girá-la em sentido horário, mexer nos retrovisores e conferir se não há obstáculos, colocar o pé no freio, engatar a marcha ré, tirar o pé do freio, estimar mentalmente a distância entre a garagem e a rua enquanto você mantém as rodas alinhadas e observa o trânsito no sentido contrário. Calcular como as imagens refletidas nos espelhos se traduzem em distâncias reais entre o para-choque, as latas de lixo e as cercas. Tudo isso enquanto você aplica uma leve pressão ao acelerador e o freio e, muito provavelmente, pede ao passageiro que, por favor, pare de mexer no rádio. Hoje em dia, no entanto, você faz tudo isso cada vez que sai para a rua, quase sem pensar. A rotina acontece por hábito. Milhões de pessoas executam esse intrincado balé toda manhã, sem pensar, pois, assim que sacamos as chaves do carro, nossos gânglios basais entram em ação, identificando o hábito que armazenamos em nosso cérebro referente a tirar um carro para a rua em marcha ré. Uma vez que esse hábito começa a se desenrolar, nossa massa cinzenta está livre para ficar em silêncio ou dar sequência a outros pensamentos. E é por isso que temos capacidade mental suficiente para perceber que o Jimmy esqueceu a lancheira dentro de casa. Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina num hábito, pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. Este instinto de poupar esforço é uma enorme vantagem. Um cérebro eficiente exige menos espaço, o que permite uma cabeça menor, tornando o parto mais fácil e, portanto, causando menos mortes de bebês e de mães. Um cérebro eficiente também nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos, tais como andar e escolher o que comer, de modo que podemos dedicar energia mental para inventar lanças, sistemas de irrigação e, por fim, aviões e videogames. Mas preservar o esforço mental é uma questão complicada, pois se nossos cérebros desligam no momento errado, talvez deixemos de notar algo importante, como um predador escondido nos arbustos ou um carro em alta velocidade enquanto saímos para a rua. Por isso, nossos gânglios basais desenvolveram um sistema inteligente para determinar quando devem permitir que os hábitos assumam o comando. É algo que acontece sempre que um bloco de comportamento começa ou termina. Para ver como isso funciona, observe de novo atentamente o gráfico do hábito neurológico do rato. Note que a atividade cerebral atinge seus picos no começo do labirinto, quando o rato ouve o clique antes que a divisória comece a se mexer, e outra vez no final, quando ele acha o chocolate. Esses picos são o modo como o cérebro determina quando deve ceder o controle a um hábito e qual hábito deve usar.
De trás de uma divisória, por exemplo, é difícil para um rato saber se ele está dentro de um labirinto conhecido ou de um armário desconhecido com um gato à espreita do lado de fora. Para lidar com essa incerteza, o cérebro despende muito esforço no começo de um bloco de comportamento, procurando alguma coisa, uma deixa, que lhe forneça uma pista de qual hábito usar. De trás de uma divisória, se um rato ouve um clique, ele sabe que deve usar o hábito do labirinto. Se ouve um miado, escolhe um padrão diferente. Ao final da atividade, quando a recompensa aparece, o cérebro desperta e confere se tudo ocorreu como esperado. Esse processo dentro dos nossos cérebros é um loop de 3 estágios. Primeiro, há uma deixa, um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Depois, há a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. Finalmente, há uma recompensa, que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop específico para o futuro. Ao longo do tempo, este loop deixa rotina, recompensa se torna cada vez mais automático. A deixa e a recompensa vão se entrelaçando até que surja um poderoso senso de antecipação e desejo. Por fim, seja num laboratório gelado do MIT ou na garagem da sua casa, um hábito nasce. Os hábitos não são inevitáveis. Como explicam os 2 capítulos seguintes, eles podem ser ignorados, alterados ou substituídos. Mas a descoberta do loop do hábito é tão importante porque revela uma verdade básica. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas. A não ser que você deliberadamente lute contra um hábito que encontre novas rotinas, o padrão irá se desenrolar automaticamente. No entanto, apenas entender como os hábitos funcionam, aprender a estrutura do loop do hábito, já os torna mais fáceis de controlar. Assim que você divide um hábito em seus componentes, está apto a brincar com as engrenagens. Abre aspas. Fizemos experimentos em que treinamos ratos para atravessar um labirinto até que virasse um hábito e depois eliminamos o hábito mudando a localização da recompensa. Fecha aspas, me disse Anne Graybiel, uma cientista do MIT que supervisionou muitos dos experimentos com os gânglios basais. Abre aspas. Então, um dia colocamos a recompensa no lugar antigo, soltamos o rato e aí está. O velho hábito ressurge imediatamente. Os hábitos nunca desaparecem de fato. Estão codificados nas estruturas do nosso cérebro e essa é uma enorme vantagem para nós, pois seria terrível se tivéssemos que reaprender a dirigir depois de cada viagem de férias. O problema é que nosso cérebro não sabe a diferença entre os hábitos ruins e os bons. E por isso, se você tem um hábito ruim, ele está sempre ali à espreita, esperando as deixas e recompensas certas. Fecha aspas. Isso explica por que é tão difícil criar o hábito de fazer exercícios, por exemplo, ou de mudar nossa alimentação. Uma vez que adquirimos uma rotina de sentar no sofá em vez de sair para correr, ou de fazer um lanchinho sempre que passamos por uma caixa de donuts, esses padrões continuam para sempre dentro das nossas cabeças. Segundo a mesma regra, no entanto, se aprendermos a criar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que esses comportamentos, se assumirmos o controle do loop do hábito, podemos forçar essas tendências nocivas a ficar em segundo plano, assim como fez Liza Allen após sua viagem ao Cairo. Estudos demonstraram que uma vez que alguém cria um novo padrão, sair para correr ou ignorar os donuts se torna tão automático quanto qualquer outro hábito. Sem os loops dos hábitos, nossos cérebros entrariam em pane, sobrecarregados com as minúcias da vida cotidiana. Pessoas cujos gânglios basais são prejudicados por lesões ou doenças, muitas vezes ficam mentalmente paralisadas.
têm dificuldade de realizar atividades básicas, como abrir uma porta ou decidir o que comer. Perdem a capacidade de ignorar detalhes insignificantes. Um estudo, por exemplo, descobriu que pacientes com lesões nos gânglios basais eram incapazes de reconhecer expressões faciais, inclusive medo e nojo, porque nunca sabiam direito em qual parte do rosto deviam se focar. Sem os gânglios basais, perdemos acesso às centenas de hábitos de que dependemos todos os dias. Você parou hoje de manhã para decidir se amarrava o sapato esquerdo ou o direito primeiro? Teve problemas para decidir se devia escovar os dentes antes ou depois de tomar banho? É claro que não. Essas decisões são habituais, não exigem esforço. Contanto que seus gânglios basais estejam intactos e as deixas continuem constantes, os comportamentos acontecerão sem pensar. Abre parênteses. Se bem que, quando você sai de férias, talvez se vista de maneiras diferentes ou escove os dentes num outro momento da rotina matinal sem perceber. Fecha parênteses. Ao mesmo tempo, no entanto, a dependência do cérebro de rotinas automáticas pode ser perigosa. Muitas vezes, os hábitos são tanto uma maldição quanto um benefício. Pense no caso de Eugene, por exemplo. Os hábitos lhe deram sua vida de volta depois que ele perdeu a memória. E então, levaram tudo embora de novo. 3. Conforme Larry Squire, o especialista em memória, passada cada vez mais tempo com Eugene, foi ficando convencido de que seu paciente estava de algum modo aprendendo comportamentos novos. Imagens do cérebro de Eugene mostravam que seus gânglios basais tinham escapado da lesão causada pela encefalite viral. Seria possível, perguntou-se o cientista, que Eugene, mesmo com a grave lesão cerebral, ainda pudesse usar o loop deixa-rotina recompensa? Será que esse antigo processo neurológico poderia explicar como Eugene era capaz de dar uma volta no quarteirão e achar o pote de amendoins na cozinha? Para testar se Eugene estava formando novos hábitos, Squire criou um experimento. Pegou 16 objetos diferentes, pedaços de plástico e peças de brinquedos com cores vivas, e os colocou em retângulos de papelão. Então, os dividiu em 8 pares, opção A e opção B. Em cada par, um dos pedaços de papelão, escolhido aleatoriamente, tinha um adesivo na parte de baixo onde se lia, abre aspas, correto, fecha aspas. Squire colocou Eugene sentado à mesa, deu-lhe um par de objetos e pediu que escolhesse um deles. Em seguida, pediu que Eugene virasse o papelão escolhido para ver se havia um adesivo dizendo, abre aspas, correto, fecha aspas, na parte de baixo. Este é um jeito comum de medir a memória, já que há apenas 16 objetos e eles são sempre apresentados nos mesmos 8 pares. A maioria das pessoas consegue memorizar qual item é, abre aspas, correto, fecha aspas, após umas poucas repetições. Macacos são capazes de memorizar todos os itens, abre aspas, corretos, fecha aspas, depois de 8 a 10 dias. Eugene não conseguia lembrar nenhum dos itens, abre aspas, corretos, fecha aspas, por mais vezes que fizesse o teste. Ele repetiu o experimento 2 vezes por semana durante meses, olhando 40 pares por dia. Você sabe por que está aqui hoje? Perguntou um pesquisador no começo de uma sessão, algumas semanas depois do início do experimento. Acho que não, disse Eugene. Vou lhe mostrar uns objetos. Você sabe por quê? Tenho que descrevê-los para você ou dizer para que eles servem? Eugene não lembrava absolutamente nada das sessões anteriores, mas conforme as semanas se passaram, o desempenho de Eugene melhorou. Depois de 28 dias de treinamento, escolhia os objetos, abre aspas, corretos, fecha aspas, 85% das vezes. Aos 36 dias, acertava 95% das escolhas. Certo dia, depois de um teste, Eugene olhou para a pesquisadora desconcertado com seu sucesso.
Como estou fazendo isso? Ele perguntou a ela. Me diga o que está acontecendo na sua cabeça, a pesquisadora disse. Você diz para si mesmo, eu me lembro de ver esse? Não, disse Eugene. A coisa está aqui de algum jeito ou de outro. Ele apontou para sua cabeça e a mão vai atrás. Para Squire, no entanto, aquilo fazia todo o sentido. Eugene era exposto a uma deixa, um par de objetos sempre apresentados na mesma combinação. Havia uma rotina. Ele escolhia um objeto e olhava para ver se havia um adesivo embaixo, mesmo não fazendo ideia de por que se sentia impelido a virar o papelão. Então havia uma recompensa. A satisfação que ele obtinha após achar um adesivo proclamando, abre aspas, correto, fecha aspas. Por fim, um hábito surgia. Para se certificar de que aquele padrão era realmente um hábito, Squire realizou mais um experimento. Pegou todos os 16 itens e os pôs na frente de Eugene ao mesmo tempo. Pediu que colocasse todos os objetos, abre aspas, corretos, fecha aspas, numa mesma pilha. Eugene não fazia ideia de por onde começar. Minha nossa, como vou lembrar isso? Ele perguntou. Estendeu a mão para pegar um objeto e começou a virá-lo. A pesquisadora o deteve. Não, ela explicou. A tarefa era pôr os itens em pilhas. Por que ele estava tentando virá-los? É só um hábito, eu acho, ele disse. Ele não conseguiu fazer aquilo. Os objetos, quando apresentados fora do contexto do loop do hábito, não faziam sentido para ele. Essa era a prova que Squire procurava. Os experimentos demonstravam que Eugene tinha a capacidade de formar novos hábitos, mesmo quando eles envolviam tarefas ou objetos dos quais ele era incapaz de lembrar por mais de uns poucos segundos. Isso explicava como Eugene conseguia sair para passear toda manhã. As deixas, certas árvores nas esquinas ou a localização de caixas de correio específicas eram consistentes toda vez que ele saía e, por isso, embora ele fosse incapaz de reconhecer sua casa, seus hábitos sempre o guiavam de volta para a porta da frente. Isso também explicava por que Eugene tomava café da manhã 3 ou 4 vezes por dia, mesmo que não estivesse com fome. Contanto que as deixas certas estivessem presentes, como seu rádio ou a luz da manhã entrando pelas janelas, ele automaticamente seguia o roteiro ditado por seus gânglios basais. Além disso, havia dezenas de outros hábitos na vida de Eugene que as pessoas só perceberam quando começaram a procurar. A filha de Eugene, por exemplo, muitas vezes passava na casa deles para dar um oi. Falava com o pai na sala por um tempo, depois entrava na cozinha para ficar com a mãe e então ia embora, despedindo-se com um aceno ao sair pela porta. Eugene, que já tinha esquecido a conversa anterior deles, quando ela saía, ficava bravo. Por que ele estava indo embora sem conversar com ele? E depois esquecia porque estava chateado. Porém, o hábito emocional já havia começado e por isso sua raiva persistia, inflamada e, além da sua compreensão, até se consumir por si só. Às vezes ele batia na mesa ou falava palavrões e se alguém perguntava por quê, ele dizia, não sei, mas estou bravo. Beverly me contou. Ele chutava a cadeira ou era ríspido com quem quer que entrasse na sala. Então, poucos minutos depois, ele sorria e falava do tempo. Era como se, uma vez que a frustração começava, ele tivesse que levá-la até o fim, ela disse. O novo experimento de Squire também mostrou outra coisa, que os hábitos são surpreendentemente delicados. Se as deixas de Eugene sofressem mesmo a menor alteração, seus hábitos caíam em desarranjo. Por exemplo, nas poucas vezes em que ele dava a volta no quarteirão e havia algo de diferente, a prefeitura estava fazendo obras na rua ou uma ventania tinha soprado galhos por toda a calçada, Eugene se perdia, por mais perto que estivesse de casa, até que um vizinho gentil lhe mostrasse o caminho até sua porta. Se sua filha parasse para conversar com ele por 10 segundos antes de sair, seu hábito de raiva nunca surgia.
Os experimentos de Squire com Eugene revolucionaram a compreensão da comunidade científica de como o cérebro funciona, provando de uma vez por todas que é possível aprender e fazer escolhas inconscientes sem ter nenhuma lembrança da lição ou da tomada de decisão. Eugene mostrou que os hábitos, tanto quanto a memória e a razão, são a raiz do nosso comportamento. Talvez não nos lembremos das experiências que criam nossos hábitos, mas, uma vez que estão alojados dentro dos nossos cérebros, eles influenciam o modo como agimos, muitas vezes sem percebermos. Desde que o primeiro artigo de Squire sobre os hábitos de Eugene foi publicado, a ciência da formação de hábitos se transformou num grande campo de estudo. Pesquisadores das universidades de Duke, Harvard, UCLA, Yale, USC, Princeton, Pensilvânia e de todas as escolas no Reino Unido, Alemanha e Holanda, assim como cientistas corporativos trabalhando para a Procter & Gamble, Microsoft, Google e centenas de outras empresas, estão focados em compreender a neurologia e psicologia dos hábitos, suas forças e fraquezas, por que eles surgem e como podem ser mudados. Os pesquisadores descobriram que as deixas podem ser quase qualquer coisa, desde um estímulo visual, como um doce ou um comercial de TV, até certo lugar, uma hora do dia, uma emoção, uma sequência de pensamentos ou a companhia de pessoas específicas. As rotinas podem ser incrivelmente complexas ou fantasticamente simples. Abre parênteses, alguns hábitos, como aqueles relacionados a emoções, são medidos em milissegundos. Fecha parênteses. As recompensas podem variar desde comida ou drogas que causam sensações físicas, até compensações emocionais, tais como os sentimentos de orgulho que acompanham os elogios ou as autocongratulações. E em quase todos os experimentos, os pesquisadores viram ecos das descobertas de Squire com Eugene. Os hábitos são poderosos, mas delicados. Podem surgir fora da nossa consciência ou ser arquitetados deliberadamente. Muitas vezes acontecem sem a nossa permissão, mas podem ser remodelados se manipularmos suas peças. Eles dão forma à nossa vida muito mais do que percebemos. São tão fortes, na verdade, que fazem com que nossos cérebros se apeguem a eles a despeito de todo o resto, inclusive o bom senso. Numa série de experimentos, por exemplo, pesquisadores afiliados ao National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, abre parênteses, Instituto Nacional do Abuso do Álcool e do Alcoolismo, fecha parênteses, treinaram camundongos para apertar alavancas em resposta a certas deixas, até que o comportamento se tornasse um hábito. Os camundongos eram sempre recompensados com comida. Então, os cientistas envenenaram a comida para que deixasse os bichos violentamente enjoados ou eletrificaram o chão, de modo que, quando os camundongos andavam em direção à recompensa, levavam um choque. Os camundongos sabiam que a comida e a jaula eram perigosas. Quando recebiam as bolinhas envenenadas numa tigela, ouviam os painéis eletrificados no chão, mantinham distância. No entanto, quando viam suas antigas deixas, apertavam a alavanca sem pensar e comiam a comida ou andavam pelo chão, mesmo enquanto vomitavam ou pulavam por causa da eletricidade. O hábito estava tão arraigado que os camundongos não conseguiam evitar. Não é difícil encontrar um caso análogo no mundo humano. Pense no fast food, por exemplo. Faz sentido quando as crianças estão morrendo de fome e você está dirigindo para casa depois de um longo dia, parar, só esta vez, no McDonald's ou no Burger King. As refeições não são caras, o sabor é tão bom. Afinal, uma única dose de carne processada, batatas fritas salgadas e refrigerante cheio de açúcar representa um risco relativamente pequeno para a saúde, certo? Você não faz isso o tempo todo. Porém, os hábitos surgem sem a nossa permissão. Estudos indicam que, em geral, as famílias não pretendem comer fast food regularmente.
O que acontece é que um padrão de uma vez por mês lentamente se torna uma vez por semana, e então 2 vezes por semana, conforme as deixas e recompensas criam um hábito, até que as crianças estão consumindo uma quantidade de hambúrgueres e fritas que é prejudicial à saúde. Quando pesquisadores da Universidade do Norte do Texas e de Yale tentaram entender por que as famílias gradualmente aumentavam o consumo de fast food, encontraram uma série de deixas e recompensas que a maioria dos consumidores nunca soube que estava influenciando seu comportamento. Eles descobriram o loop do hábito. Todo o McDonald's, por exemplo, possui a mesma aparência. A empresa deliberadamente tenta padronizar a arquitetura das lanchonetes e o que os funcionários dizem aos clientes, de modo que tudo seja uma deixa consistente para desencadear rotinas de compra. Em algumas redes, os alimentos são especificamente concebidos para proporcionar recompensas imediatas. As batatas fritas, por exemplo, são projetadas para começar a se desintegrar no momento em que encostam na sua língua, para fornecer uma dose de sal e gordura o mais rápido possível, ativando seus centros de prazer e prendendo seu cérebro no padrão. Muito melhor para estreitar o loop do hábito. No entanto, mesmo esses hábitos são delicados. Quando uma lanchonete de fast food fecha, as famílias que antes comiam lá muitas vezes passam a jantar em casa em vez de procurar um lugar alternativo. Mesmo pequenas alterações podem acabar com o padrão. Mas já que frequentemente não reconhecemos estes loops de hábitos enquanto crescem, não enxergamos nossa capacidade de controlá-los. Aprendendo a observar as deixas e recompensas, no entanto, podemos mudar as rotinas. 4. Em 2000, 7 anos após a doença, a vida de Eugene atingira uma espécie de equilíbrio. Ele saía para caminhar toda manhã. Comia o que queria, às vezes 5 ou 6 vezes por dia. Sua mulher sabia que, contanto que a televisão estivesse ligada no History Channel, Eugene se instalaria na sua poltrona felpuda e ficaria assistindo, fossem reprises ou programas novos. Ele não percebia a diferença. Conforme foi ficando mais velho, no entanto, os hábitos de Eugene começaram a ter impactos negativos na sua vida. Ele era sedentário, às vezes assistia televisão durante horas a fio, pois nunca se entediava com os programas. Seus médicos ficaram preocupados com seu coração. Disseram a Beverly que o mantivesse numa dieta restrita de comidas saudáveis. Ela tentou, mas era difícil influenciar a frequência com que ele comia ou o que comia. Ele nunca se lembrava das advertências dela. Mesmo se a geladeira estivesse abarrotada de frutas e legumes, Eugene fuçava até achar o bacon e os ovos. Essa era sua rotina. E conforme Eugene envelhecia e seus ossos ficavam mais frágeis, os médicos disseram que ele precisava tomar mais cuidado ao passear pela rua. Na cabeça de Eugene, no entanto, ele ainda tinha 20 anos a menos. Nunca se lembrava de pisar com cuidado. Fui fascinado pela memória durante toda a minha vida, Squire me disse. Então, conheci EP e vi como a vida pode ser rica mesmo se você não pode se lembrar dela. O cérebro tem essa capacidade espantosa de encontrar a felicidade, mesmo quando as memórias dela não estão mais lá. Porém, é difícil desligar isso, o que acabou se voltando contra ele. Beverly tentou usar sua compreensão dos hábitos para ajudar Eugene a evitar problemas conforme envelhecia. Descobriu que podia causar um curto-circuito em alguns de seus piores padrões, inserindo novas deixas. Se ela não guardasse bacon na geladeira, Eugene não comeria vários cafés da manhã gordurosos. Quando ela punha uma salada perto da poltrona dele, Eugene às vezes a beliscava e, conforme a refeição foi se tornando um hábito, parou de procurar guloseimas na cozinha. Sua dieta, aos poucos, melhorou. Apesar desses esforços, no entanto, a saúde de Eugene piorou mesmo assim. Um dia de primavera, Eugene estava assistindo televisão quando de repente deu um grito. Beverly entrou correndo e o viu com a mão no peito.
Ela chamou uma ambulância. No hospital, foi diagnosticado um pequeno ataque cardíaco. A essa altura, a dor tinha passado e Eugene estava lutando para sair da maca. Naquela noite, ele ficou o tempo todo arrancando os sensores presos a seu peito para poder deitar de lado e dormir. Alarmes soavam e enfermeiras entravam correndo. Elas tentavam fazer com que parasse de mexer nos sensores, prendendo-os no lugar com esparadrapo e dizendo que iam amarrá-lo se ele continuasse se mexendo. Nada funcionava. Ele esquecia as ameaças logo depois que eram feitas. Então, sua filha disse a uma enfermeira que tentasse elogiá-lo por cooperar e ficar quieto, e repetisse o elogio inúmeras vezes, sempre que o via. Sabe como é? Queríamos apelar para o orgulho dele, me disse sua filha, Carol Reis. Dizíamos, pai, você está mesmo fazendo uma coisa importante pela ciência, deixando esses negocinhos no lugar. As enfermeiras começaram a paparicá-lo. Ele amou. Depois de alguns dias, ele fazia o que quer que elas pedissem. Eugene voltou para casa uma semana depois. Então, no outono de 2008, quando atravessava a sala de estar, Eugene tropeçou numa saliência perto da lareira, caiu e quebrou o quadril. No hospital, Squire e sua equipe recearam que ele fosse ter crises de pânico por não saber onde estava. Por isso, deixaram bilhetes ao lado de sua cama, explicando o que acontecera e colaram fotos de seus filhos nas paredes. Sua mulher e seus filhos vinham visitá-lo todo dia. Eugene, no entanto, nunca ficou preocupado. Nunca perguntava por que estava no hospital. Àquela altura, ele parecia estar conciliado com a incerteza, disse Squire. Fazia 15 anos que perdera a memória. Era como se parte de seu cérebro soubesse que havia algumas coisas que ele jamais entenderia e aceitasse isso bem. Beverly vinha ao hospital todos os dias. Eu passava um tempão falando com ele, ela disse. Dizia que o amava e falava dos nossos filhos e da vida boa que tínhamos. Apontava para as fotos e dizia como ele era querido. Fomos casados durante 57 anos e 42 deles foram um casamento normal de verdade. Às vezes era difícil, porque eu queria tanto o meu velho marido de volta, mas, pelo menos, eu sabia que ele estava feliz. Umas poucas semanas depois, sua filha veio visitá-lo. Qual é o plano? Eugene perguntou quando ela chegou. Ela o levou para fora numa cadeira de rodas até o gramado do hospital. O dia está lindo, disse Eugene. Que tempo ótimo, né? Ela falou para ele sobre suas crianças e eles brincaram com um cachorro. Ela achou que ele talvez pudesse voltar para casa em breve. O sol estava se pondo. Ela começou a se preparar para levá-lo para dentro. Eugene olhou para ela. Tenho sorte de ter uma filha como você, ele disse. Ela foi pega desprevenida. Não conseguia se lembrar da última vez em que ele dissera uma coisa tão carinhosa. Tenho sorte de você ser meu pai, ela disse. Puxa, o dia está lindo, ele disse. O que você está achando do tempo? Naquela noite, à 1 da manhã, o telefone de Beverly tocou. O médico disse que Eugene sofrera um ataque cardíaco grave e os funcionários tinham feito o possível, mas não tinham conseguido reanimá-lo. Ele falecera. Depois de sua morte, ele seria celebrado pelos pesquisadores e imagens de seu cérebro seriam estudadas em centenas de laboratórios e escolas de medicina. Sei que ele teria ficado muito orgulhoso de saber o quanto contribuiu para a ciência, Beverly me disse. Ele me disse uma vez, logo depois de casarmos, que queria fazer alguma coisa importante com sua vida, algo que fizesse a diferença. E ele fez. Apenas nunca se lembrou de nada disso. Faixa 6. 2. O cérebro ansioso. Como criar novos hábitos. 1. Um dia, no começo da década de 1900, um bem-sucedido executivo americano chamado Claude C. Hopkins foi abordado por um velho amigo com uma nova ideia comercial. O amigo explicou que descobrira um produto incrível que ele estava convencido de que seria um sucesso. Era uma pasta de dente, uma preparação mentolada e espumante que ele chamava de, abre aspas, Pepsodent, fecha aspas.
Havia alguns investidores duvidosos envolvidos. Um deles tinha uma série de negócios agrários fracassados. Outro, segundo os boatos, estava ligado à máfia, mas o amigo prometeu que aquele empreendimento seria gigantesco. Isso, é claro, se Hopkins consentisse em ajudar a criar uma campanha de promoção nacional. Hopkins, na época, estava no topo de uma indústria em rápida expansão que mal existia umas poucas décadas antes: a publicidade. Ele era o homem que convencera os americanos a comprar cerveja Schlitz, alardeando que a empresa limpava suas garrafas, abre aspas, com vapor vivo, fecha aspas, enquanto deixava de mencionar que todas as outras empresas usavam exatamente o mesmo método. Ele seduzira milhões de mulheres a comprar sabonete Palmolive, afirmando que Cleópatra se banhara com ele, apesar dos protestos veementes de historiadores indignados. Ele tornara o cereal matinal Puffed Wheat famoso, dizendo que era, abre aspas, disparado com armas, fecha aspas, até que os grãos inchassem, abre aspas, até 8 vezes o tamanho normal, fecha aspas. Ele transformara dezenas de produtos antes desconhecidos: a aveia Quaker, os pneus Goodyear, abre aspas, vassoura mágica, fecha aspas, Bissell, o porco com feijão da Van Camp, em nomes comuns em todos os lares. E nesse processo, ficara tão rico que sua autobiografia, o best-seller My Life in Advertising, abre parênteses, minha vida na publicidade, fecha parênteses, dedicava longas passagens às dificuldades para gastar tanto dinheiro. No entanto, Claude Hopkins era mais conhecido por uma série de regras que criou, explicando como formar novos hábitos entre consumidores. Essas regras transformariam indústrias inteiras e acabariam se tornando uma sabedoria convencional entre marqueteiros, reformadores pedagógicos, profissionais da saúde pública, políticos e diretores executivos. Mesmo hoje, as regras de Hopkins influenciam tudo, desde como compramos produtos de limpeza até os recursos que os governos usam para erradicar doenças. Elas são fundamentais à criação de qualquer nova rotina. No entanto, quando esse velho amigo abordou Hopkins para falar da Pepsodent, o publicitário demonstrou apenas um leve interesse. Não era segredo que a saúde dentária dos americanos estava em rápido declínio. Conforme a nação se tornara mais endinheirada, as pessoas haviam começado a comprar maiores quantidades de produtos com açúcar e processados. Quando o governo passou a recrutar homens para a Primeira Guerra Mundial, tantos recrutas tinham dentes podres que os oficiais diziam que a má higiene dentária era um risco para a segurança nacional. No entanto, como Hopkins sabia, vender pasta de dente era um suicídio financeiro. Já havia um exército de vendedores de porta em porta oferecendo duvidosos pós e elixires dentais, a maioria deles à beira da falência. O problema era que quase ninguém comprava pasta de dente porque, apesar dos problemas dentários da nação, quase ninguém escovava os dentes. Por isso, Hopkins refletiu um pouco sobre a proposta do amigo e então a recusou. Disse que continuaria com os sabonetes e cereais. Abre aspas. Não vi um jeito de educar os leigos sobre as teorias técnicas da pasta de dente, fecha aspas, explicou Hopkins em sua autobiografia. O amigo, no entanto, foi persistente. Voltou inúmeras vezes apelando para o considerável ego de Hopkins, até que, por fim, o publicitário acabou cedendo. Abre aspas, finalmente concordei em realizar a campanha se ele me desse uma opção de 6 meses num bloco de ações. Fecha aspas, escreveu Hopkins. O amigo concordou. Seria a decisão financeira mais sábia da vida de Hopkins. 5 anos após firmada essa parceria, Hopkins transformou a Pepsodent num dos produtos mais conhecidos do mundo e, nesse processo, ajudou a criar o hábito de se escovar os dentes, que se alastrou pelos Estados Unidos numa velocidade estonteante. Em pouco tempo, todo mundo, de Shirley Temple a Clark Gable, estava se vangloriando de seu, abre aspas, sorriso Pepsodent, fecha aspas.
Em 1930, a Pepsodent já era vendida na China, África do Sul, Brasil, Alemanha e em quase todos os lugares onde Hopkins pudesse comprar anúncios. Uma década depois da primeira campanha da Pepsodent, pesquisadores descobriram que escovar os dentes se tornara um ritual diário para mais da metade da população americana. Hopkins ajudara a estabelecer a escovação como uma atividade diária. O segredo de seu sucesso, Hopkins se gabaria depois, era que ele achava um certo tipo de dente e recompensa que alimentara um hábito específico. É uma alquimia tão poderosa que, mesmo hoje, os princípios básicos ainda são usados por gigantes dos bens de consumo, criadores de videogames, produtores de alimentos, hospitais e milhões de vendedores no mundo todo. Eugene Pauli nos ensinou sobre o loop do hábito, porém, foi Claude Hopkins quem mostrou como novos hábitos podem ser cultivados e alimentados. Então, o que foi exatamente que Hopkins fez? Ele criou um anseio. E esse anseio, como se descobriu, é o que faz com que as deixas e recompensas funcionem. Esse anseio é o que alimenta o loop do hábito. Ao longo de sua carreira, uma das táticas que se tornaram marca registrada de Claude Hopkins era encontrar estímulos simples para convencer os consumidores a usar seus produtos todos os dias. Ele vendia aveia Quaker, por exemplo, como um cereal matinal capaz de fornecer energia para 24 horas, mas só se você comesse uma tigela toda manhã. Anunciava tônicos que curavam dores de barriga, dores nas juntas, pele ruim e, abre aspas, problemas femininos, fecha aspas, mas só se você tomasse o remédio logo na primeira aparição dos sintomas. Em pouco tempo, as pessoas estavam devorando aveia no raiar do dia ou bebendo goles de garrafinhas marrons sempre que sentiam qualquer indício de fadiga ou indigestão, o que, por sorte, acontecia pelo menos uma vez por dia. Para vender Pepsodent, então, Hopkins precisava de um estímulo que justificasse o uso diário da pasta de dente. Ele sentou-se com uma pilha de livros técnicos sobre saúde dentária. Abre aspas, foi uma leitura árida, fecha aspas, ele escreveu depois. Abre aspas, mas no meio de um dos livros achei uma referência às placas de mucina nos dentes, que depois eu chamei de A Película. Isso me deu uma ideia atraente. Resolvi anunciar essa pasta de dente como um criador de beleza, lidar com essa película turva, fecha aspas. Ao focar-se na película dentária, Hopkins estava ignorando o fato de que esta mesma película sempre cobriu os dentes das pessoas e nunca parecia incomodar ninguém. Ela é uma membrana natural que se forma nos dentes a despeito do que você come ou da frequência com que escova os dentes. As pessoas nunca tinham prestado muita atenção a ela e não havia muito motivo para que devessem prestar. Você pode se livrar da película comendo uma maçã, passando os dedos nos dentes, escovando-os ou fazendo um bochecho vigoroso com algum líquido. A pasta de dente não fazia nada para ajudar a remover a película. Na verdade, um dos principais pesquisadores de saúde dentária da época disse que todas as pastas de dente, especialmente Pepsodent, eram inúteis. Isso não impediu que Hopkins explorasse sua descoberta. Aqui, decidiu ele, estava uma deixa que podia deflagrar um hábito. Em pouco tempo, cidades estavam cobertas de anúncios de Pepsodent. Abre aspas, é só você passar a língua nos dentes, fecha aspas, dizia um deles. Abre aspas, vai sentir uma película. É isso que faz seus dentes parecerem sem vida e facilita o apodrecimento, fecha aspas. Abre aspas, note quantos dentes bonitos são vistos por toda parte, fecha aspas, dizia outro anúncio, mostrando beldades sorridentes. Abre aspas, milhões de pessoas estão usando um novo método de limpeza dentária. Por que uma mulher gostaria de ter uma película opaca nos dentes? Pepsodent remove a película, fecha aspas. O brilhante desses anúncios era que eles dependiam de uma deixa, a película dentária, que era universal e impossível de ignorar.
Dizer para alguém passar a língua nos dentes, na verdade, provavelmente faz com que a pessoa passe a língua nos dentes. E quando fazia isso, provavelmente sentia uma película. Hopkins encontrara uma deixa simples, que existia havia milênios, e era tão fácil de deflagrar que um anúncio podia fazer com que as pessoas obedecessem automaticamente. Além disso, a recompensa, como Hopkins previu, era ainda mais sedutora. Quem, afinal, não quer ser mais bonito? Quem não quer um sorriso mais bonito? Principalmente quando a única atitude necessária é uma rápida escovada com Pepsodent? Após o lançamento da campanha, uma semana calma se passou. Depois duas. Então, na terceira semana, a procura explodiu. Havia tantos pedidos de Pepsodent que a empresa não conseguia dar conta. Em 3 anos, o produto virou internacional e Hopkins estava criando anúncios em espanhol, alemão e chinês. Dentro de uma década, a Pepsodent era um dos produtos mais vendidos do mundo. Continuaria sendo a pasta de dente mais vendida dos Estados Unidos durante mais de 30 anos, rendendo bilhões de dólares. Antes de a Pepsodent surgir, apenas 7% dos americanos tinham um tubo de pasta de dente no armarinho do banheiro. Uma década depois que a campanha publicitária de Hopkins foi veiculada nacionalmente, esse número pulara para 65%. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a preocupação das Forças Armadas com os dentes dos recrutas diminuíra, pois muitos soldados estavam escovando os dentes todos os dias. Abre aspas, ganhei $1 milhão com a Pepsodent, fecha aspas, Hopkins escreveu uns poucos anos depois que o produto surgiu nas prateleiras. O segredo, disse, era que ele, abre aspas, aprendera a psicologia humana certa, fecha aspas. Essa psicologia era fundamentada em 2 regras básicas. Primeira, ache uma deixa simples e óbvia. Segunda, defina claramente as recompensas. Se você acertasse esses elementos, prometia Hopkins, era como mágica. Veja o caso da Pepsodent. Ele identificara uma deixa, a película dentária, e uma recompensa, dentes bonitos, que tinham convencido milhões de pessoas a começar a praticar um ritual diário. Mesmo hoje, as regras de Hopkins são um ingrediente essencial dos livros de marketing e a base de milhões de campanhas publicitárias. E estes mesmos princípios já foram usados para criar milhares de outros hábitos, muitas vezes sem que as pessoas se dessem conta de como estão seguindo de perto a fórmula de Hopkins. Estudos sobre pessoas que conseguiram instaurar novas rotinas de exercícios, por exemplo, mostram que é mais provável elas se manterem fiéis a um plano de exercícios se escolherem uma deixa específica, tal como correr assim que chegam do trabalho, e uma recompensa clara, como uma cerveja ou uma noite de TV sem culpa. Pesquisas sobre dietas dizem que criar novos hábitos alimentares exige uma deixa pré-definida, como planejar os cardápios com antecedência, e recompensas simples para aqueles que persistem em suas intenções. Abre aspas, chegou o momento em que a publicidade nas mãos de alguns atingiu o status de uma ciência, fecha aspas, escreveu Hopkins. Abre aspas, a publicidade antigamente, um negócio arriscado, tornou-se assim, sob uma direção competente, um dos empreendimentos comerciais mais seguros, fecha aspas. É uma afirmação bastante audaciosa. No entanto, as 2 regras de Hopkins, na verdade, não são suficientes. Também há uma terceira regra que deve ser cumprida para criar um hábito. Uma regra tão sutil que o próprio Hopkins se baseava nela sem saber que existia. Ela explica tudo, desde por que é tão difícil ignorar uma caixa de donuts até como uma corrida matinal pode se tornar uma rotina quase sem esforço. 2. Os cientistas e executivos de marketing da Procter & Gamble estavam reunidos em volta de uma mesa velha numa pequena sala sem janelas, lendo a transcrição de uma entrevista com uma mulher que possuía 9 gatos, quando uma pessoa entre eles finalmente disse o que todos estavam pensando.
Abre aspas. Se formos despedidos, o que acontece exatamente? Fecha aspas. Ela perguntou. Abre aspas. Os seguranças aparecem e nos conduzem para fora ou recebemos algum tipo de aviso prévio? Fecha aspas. O chefe da equipe, Drake Stinson, outrora um astro em ascensão dentro da empresa, olhou fixo para ela. Abre aspas. Não sei. Fecha aspas. Ele disse. Seu cabelo estava todo desgrenhado. Seus olhos estavam cansados. Abre aspas. Nunca achei que a coisa fosse ficar tão grave. Eles me disseram que coordenar este projeto era uma promoção. Fecha aspas. O ano era 1996 e o grupo sentado à mesa estava descobrindo, apesar das afirmações de Claude Hopkins, como o processo de vender alguma coisa podia se tornar extremamente não científico. Eles todos trabalhavam para uma das maiores empresas mundiais de bens de consumo, a empresa por trás das batatas Pringles, do Oil of Olay, do papel toalha Bond, dos cosméticos CoverGirls, da Downy e da Duracell, assim como dezenas de outras marcas. A P&G coletava mais dados que quase todo outro empreendimento do planeta e dependia de métodos estatísticos complexos para criar suas campanhas de marketing. A empresa era incrivelmente boa em descobrir como vender coisas. Só no mercado de produtos para lavar roupa, os produtos da P&G lavavam 1 em cada 2 cestos de roupa suja dos Estados Unidos. Seu faturamento anual ultrapassava os 35 bilhões de dólares. Porém, a equipe de Stinson, que fora encarregada de criar a campanha publicitária para um dos novos produtos mais promissores da P&G, estava à beira da derrota. A empresa gastara milhões de dólares desenvolvendo um spray capaz de eliminar odores de quase todo o tecido. E todos os pesquisadores naquela salinha, sem janelas, não faziam ideia de como convencer as pessoas a comprá-lo. O spray tinha sido criado cerca de 3 anos antes, quando um dos químicos da P&G estava trabalhando com uma substância chamada hidroxipropil-beta-ciclodextrina, ou HPBCD, num laboratório. O químico era fumante. Suas roupas geralmente cheiravam a cinzeiro. Um dia, depois de trabalhar com HPBCD, sua mulher o recebeu à porta. Abre aspas. Você parou de fumar? Fecha aspas, ela perguntou. Abre aspas. Não, fecha aspas, ele disse. Ficou desconfiado. Fazia anos que ela vinha insistindo para que ele parasse de fumar. Aquilo parecia algum tipo de truque de psicologia invertida. Abre aspas. É que você não está com cheiro de cigarro. Fecha aspas, ela disse. No dia seguinte, ele voltou ao laboratório e começou a experimentar HPBCD com vários odores ruins. Em pouco tempo, tinha centenas de ampolas contendo tecidos com cheiro de cachorro molhado, charutos, meias suadas, comida chinesa, camisas mofadas e toalhas sujas. Quando colocou HPBCD na água e borrifou nas amostras, os odores foram atraídos para dentro das moléculas da substância química. Depois que o borrifo secava, o cheiro sumia. Quando o químico explicou suas descobertas aos executivos da P&G, eles ficaram extasiados. Durante anos, as pesquisas de mercado vinham dizendo que os consumidores estavam pedindo algo que pudesse eliminar maus cheiros, não só disfarçá-los, mas erradicá-los de uma vez por todas. Quando uma equipe de pesquisadores entrevistara consumidores em suas casas, descobriram que muitos deles deixavam suas blusas ou calças do lado de fora depois de uma noite num bar ou numa festa. Abre aspas, minhas roupas estão sempre com cheiro de cigarro quando eu chego em casa, mas não quero pagar uma lavagem a seco toda vez que saio. Fecha aspas, disse uma mulher. A P&G, detectando uma oportunidade, lançou um projeto ultra-confidencial para transformar o HPBCD num produto viável. Eles gastaram milhões de dólares para aperfeiçoar a fórmula, finalmente produzindo um líquido incolor e inodoro capaz de eliminar qualquer odor desagradável.
A ciência por trás do spray era tão avançada que a NASA acabaria usando o produto para limpar os interiores dos ônibus espaciais quando voltavam do espaço. A melhor parte é que o produto era barato de fabricar, não deixava manchas e podia eliminar os odores de qualquer sofá fedido, jaqueta velha ou assento manchado de carro. O projeto tinha sido um grande risco, mas a P&G agora tinha tudo para faturar bilhões, se conseguisse bolar a campanha de marketing certa. Decidiram batizar o produto de Febreze e convidaram Stinson, um garoto prodígio de 31 anos com formação em matemática e psicologia, para liderar a equipe de marketing. Stinson era alto e bonito, com um queixo forte, uma voz gentil e um gosto por refeições sofisticadas. Abre parênteses, abre aspas. Preferiria ver meus filhos fumando maconha do que comendo no McDonald's. Fecha aspas. Ele uma vez disse a um colega. Fecha parênteses. Antes de entrar para a P&G, passara 5 anos em Wall Street construindo modelos matemáticos para escolher ações. Quando se mudou para Cincinnati, onde ficava a sede da P&G, foi recrutado para ajudar a cuidar de linhas de produtos importantes, incluindo o amaciante Bounce e as folhas da secadora Downy. Mas o Febreze era diferente. Era uma chance de lançar uma categoria totalmente nova de produto, de acrescentar ao carrinho de compras do consumidor uma coisa que nunca estivera ali antes. Só o que Stinson precisava fazer era descobrir como transformar o Febreze num hábito e o produto sumiria das prateleiras. Quão difícil isso podia ser? Stinson e seus colegas decidiram apresentar o Febreze em uns poucos mercados de teste: Phoenix, Salt Lake City e Boise. Eles foram até essas cidades e distribuíram amostras. Então, perguntaram às pessoas se podiam ir à casa delas. Ao longo de 2 meses, visitaram centenas de lares. Seu primeiro grande avanço aconteceu quando eles visitaram uma guarda florestal em Phoenix. Ela tinha 20 e tantos anos e morava sozinha. Seu trabalho era capturar animais que surgiam vindos do deserto. Ela pegava coiotes, racuns, de vez em quando um puma, e gambás, montes e montes de gambás, que muitas vezes a borrifavam quando eram capturados. Abre aspas. Sou solteira e gostaria de encontrar alguém para ter filhos. Fecha aspas. A guarda florestal disse a Stinson e seus colegas quando estavam sentados na sala da casa dela. Abre aspas. Saio para vários encontros. Tipo, acho que sou atraente, sabe? Sou inteligente e sinto que sou um bom partido. Fecha aspas. Porém, sua vida amorosa era prejudicada, ela explicou, pois tudo à sua volta cheirava a gambá. Sua casa, sua picape, suas roupas, suas botas, suas mãos, suas cortinas, até sua cama. Ela tentara todo tipo de solução. Comprara sabonetes e shampoos especiais, acendera velas e usara máquinas caras para limpar carpetes. Nada tinha funcionado. Abre aspas. Quando saio para um encontro, sinto alguma coisa cheirando a gambá e começo a ficar obcecada. Fecha aspas, ela contou. Abre aspas. Começo a me perguntar, será que ele está sentindo? E se eu levá-lo para casa e ele quiser ir embora? Saí 4 vezes no ano passado com um cara super legal, um cara de quem eu gostava de verdade e esperei um tempão para convidá-lo a ir na minha casa. No fim, ele aceitou e achei que tudo estava indo muito bem. Então, no dia seguinte, ele disse que queria dar um tempo. Ele foi muito educado, mas eu fico me perguntando, será que foi o cheiro? Fecha aspas. Abre aspas. Bom, fico feliz que você tenha tido uma chance de experimentar o Febreze. Fecha aspas, disse Stinson. Você gostou? Ela olhou para ele. Estava chorando. Quero te agradecer, disse. Esse spray mudou minha vida. Após receber amostras de Febreze, ela tinha ido para casa e borrifado o sofá. Borrifou as cortinas, o tapete, a colcha, seus jeans, seu uniforme, o interior do carro. O frasco acabou. Então, pegou o outro e borrifou todo o resto.
Pedi para todos os meus amigos virem na minha casa, disse a mulher. Eles não sentem mais o cheiro, o gambá sumiu. A essa altura, ela estava chorando tanto que uma das colegas de Stinson pôs a mão no seu ombro. Muito obrigada mesmo, disse a mulher. Me sinto tão livre, obrigada. Esse produto é tão importante. Stinson inspirou fundo dentro da sala dela. Não sentiu cheiro nenhum. Vamos ganhar uma fortuna com essa coisa, pensou. Stinson e sua equipe voltaram para a sede da P&G e começaram a retrabalhar a campanha de marketing que estavam prestes a lançar. Decidiram que o segredo para vender o Febreze era transmitir a sensação de alívio que a guarda florestal sentiu. Precisavam posicionar o Febreze como algo que permitiria às pessoas se livrarem de cheiros constrangedores. Todos estavam familiarizados com as regras de Claude Hopkins ou suas versões modernas que enchiam as páginas dos livros didáticos de administração empresarial. Eles queriam manter a simplicidade nos anúncios, achar uma deixa óbvia e definir claramente a recompensa. Eles criaram 2 comerciais de TV. O primeiro mostrava uma mulher falando sobre a área de fumantes de um restaurante. Sempre que ela come lá, seu casaco fica cheirando a cigarro. Uma amiga diz que se ela usar Febreze, isso vai eliminar o odor. A deixa, o cheiro de cigarro. A recompensa, o odor eliminado das roupas. O segundo anúncio mostrava uma mulher preocupada com sua cachorra, Sophie, que sempre senta no sofá. Abre aspas, a Sophie sempre vai ter cheiro de Sophie. Fecha aspas, ela diz, mas com Febreze, abre aspas, agora meus móveis não precisam mais ter o cheiro dela. Fecha aspas. A deixa, cheiros de bicho, que é bem conhecido de 70 milhões de lares com animais. A recompensa, uma casa que não cheira como um canil. Stinson e seus colegas começaram a veicular os comerciais em 1996, nas mesmas cidades de teste. Distribuíram amostras, colocaram anúncios em caixas de correio e pagaram os donos de mercadinhos para montar pilhas de Febreze perto dos caixas. Então se sentaram e ficaram esperando, já imaginando como iam gastar os seus bônus. Passou-se uma semana, depois 2, um mês. As vendas começaram fracas e ficaram ainda mais fracas. A empresa entrou em pânico e mandou pesquisadores para as lojas para ver o que estava acontecendo. As prateleiras estavam cheias de frascos de Febreze que nunca tinham sido tocados. Eles começaram a visitar donas de casa que tinham recebido frascos grátis. Abre aspas. Ah, sim, fecha aspas. Uma delas disse a um pesquisador da P&G. Abre aspas, o spray, eu lembro, vejamos, fecha aspas. A mulher se ajoelhou na cozinha e começou a fuçar no armarinho embaixo da pia. Abre aspas, usei por um tempo, mas depois esqueci. Acho que está aqui atrás em algum lugar. Fecha aspas. Ela se levantou. Abre aspas, quem sabe está no armário de limpeza? Fecha aspas. Ela foi até lá e empurrou umas vassouras. Abre aspas. Sim, está aqui, no fundo. Está vendo? Ainda está quase cheio. Você quer de volta? Fecha aspas. O Febreze era um fiasco. Para Stinson, aquilo era um desastre. Executivos rivais em outras divisões sentiram uma oportunidade no fracasso dele. Ele ouviu boatos de que algumas pessoas estavam fazendo lobby para acabar com o Febreze e fazer com que Stinson fosse realocado para os produtos capilares Nick Clark, o equivalente à Sibéria em termos de bens de consumo. Um dos presidentes de divisão da P&G convocou uma reunião de emergência e anunciou que precisavam diminuir seus prejuízos com o Febreze antes que a diretoria começasse a fazer perguntas. O chefe de Stinson levantou e fez um apelo inflamado. Abre aspas. Ainda há uma chance de reverter tudo. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. No mínimo, vamos pedir que os PhDs descubram o que está acontecendo. Fecha aspas. A P&G recentemente contratara cientistas de Stanford,
Carnegie Mellon e outras universidades que supostamente eram peritos em psicologia de consumidores. O presidente da divisão concordou em dar ao produto um pouco mais de tempo. Então, um novo grupo de pesquisadores juntou-se à equipe de Stinson e começou a realizar mais entrevistas. Seu primeiro palpite sobre por que o Febreze estava vendendo mal veio quando eles visitaram a casa de uma mulher perto de Phoenix. Sentiram o cheiro dos 9 gatos dela antes de entrarem. Por dentro, no entanto, a casa era limpa e organizada. A mulher explicou que era meio obcecada por limpeza. Passava aspirador todo dia e não gostava de abrir as janelas, pois o vento trazia poeira. Quando Stinson e os cientistas entraram na sala da casa, onde os gatos viviam, o cheiro era tão forte que um deles engasgou. Abre aspas. O que você faz a respeito do cheiro dos gatos? Fecha aspas. Um cientista perguntou à mulher. Abre aspas. Geralmente não é problema. Fecha aspas. Ela disse. Abre aspas. Com que frequência você sente um cheiro? Fecha aspas. Abre aspas. Ah, tipo uma vez por mês. Fecha aspas. A mulher respondeu. Os pesquisadores se entreolharam. Abre aspas. Você está sentindo o cheiro agora? Fecha aspas. Um cientista perguntou. Não, ela disse. O mesmo padrão se repetiu em dezenas de outras casas mal cheirosas que os pesquisadores visitaram. As pessoas eram incapazes de detectar a maioria dos odores em suas vidas. Se você vive com 9 gatos, perde a sensibilidade ao cheiro deles. Se você fuma, isso prejudica seu poder olfativo de tal modo que você não sente mais o cheiro do cigarro. O cheiro é algo estranho. Mesmo os mais fortes desaparecem com a exposição constante. Stinson se deu conta de que era por isso que ninguém estava usando Febreze. A deixa do produto, aquilo que supostamente deveria deflagrar o uso diário, estava escondida das pessoas que mais precisavam. Os maus cheiros simplesmente não eram notados com frequência suficiente para criar um hábito regular. Consequentemente, o Febreze ia parar no fundo de um armário. As pessoas com maior predisposição a usar o spray nunca sentiam os cheiros que deveriam ter lembrado a eles que a sala precisava de uma borrifada. A equipe de Stinson voltou à sede e se reuniu na sala de reuniões sem janelas, relendo a transcrição da mulher com 9 gatos. A psicóloga perguntou o que acontece se você é demitido. Stinson pôs a cabeça entre as mãos. Se ele não conseguia vender o Febreze para uma mulher com 9 gatos, para quem conseguiria vender esse produto? Como você forma um novo hábito quando não há pista para deflagrar o uso e quando os consumidores que mais precisam não apreciam a recompensa? 3. O laboratório pertencente a Wolfram Schultz, um professor de neurociência da Universidade de Cambridge, não é um lugar bonito. Sua mesa já foi descrita por colegas como um buraco negro, onde documentos se perdem para sempre, ou então como uma placa de Petri, onde organismos podem crescer e se proliferar selvagemente sem ser perturbados durante anos. Quando Schultz precisa limpar alguma coisa, o que é incomum, não use sprays nem produtos de limpeza. Molhe um papel toalha e esfrega com força. Se suas roupas estão cheirando a fumaça ou gato, não percebe, nem se importa. No entanto, os experimentos que Schultz realizou ao longo dos últimos 20 anos revolucionaram nossa compreensão de como deixas, recompensas e hábitos interagem. Ele explicou por que algumas deixas e recompensas têm mais poder que as outras e traçou um mapa científico que explica por que a Pepsodent foi um sucesso, como alguns praticantes de dietas e exercícios conseguem mudar seus hábitos tão depressa e, no fim das contas, o que era necessário para fazer o Febreze vender. Nos anos 1980, Schultz fez parte de um grupo de cientistas que estudou os cérebros de macacos conforme aprendiam a realizar certas tarefas, tais como puxar alavancas ou abrir trancas. Seu objetivo era descobrir quais partes do cérebro eram responsáveis por novas ações. Abre aspas. Um dia notei uma coisa interessante para mim. Fecha aspas. Schultz me contou.
Ele nasceu na Alemanha e agora, quando fala inglês, soa um pouco como Arnold Schwarzenegger, se o Exterminador do Futuro fosse membro da Royal Society. Abre aspas. Alguns dos macacos que observamos gostavam de suco de maçã e outros de suco de uva, e então comecei a me perguntar: o que estava se passando dentro dessas cabecinhas de macaco? Por que recompensas diferentes afetam o cérebro de maneiras diferentes? Fecha aspas. Schultz deu início a uma série de experimentos para decifrar como as recompensas funcionam num nível neuroquímico. Com o avanço da tecnologia, ele obteve acesso, na década de 1990, a aparelhos semelhantes aos usados por pesquisadores do MIT. Mais do que os ratos, no entanto, Schultz estava interessado em macacos como Júlio, um primata de 4 quilos do gênero macaca com olhos amendoados, em cujo cérebro foi inserido um eletrodo muito fino que permitia que Schultz observasse a atividade neuronal enquanto ela ocorria. Um dia, Schultz colocou Júlio numa cadeira numa sala pouco iluminada e ligou um monitor de computador. A tarefa de Júlio era encostar numa alavanca sempre que formas coloridas, pequenas espirais amarelas, rabiscos vermelhos, linhas azuis apareciam na tela. Se Júlio encostasse na alavanca quando uma forma aparecia, uma gota de suco de amora descia por um tubo pendurado no teto e caía nos lábios do macaco. Júlio gostava de suco de amora. A princípio, Júlio tinha apenas um leve interesse pelo que estava acontecendo na tela. Passava a maior parte do tempo se contorcendo, tentando se libertar da cadeira. Mas assim que veio a primeira dose de suco, Júlio ficou muito concentrado no monitor. Conforme o macaco começou a entender, através de dezenas de repetições, que as formas na tela eram uma deixa para uma rotina, abre parênteses, encostar na alavanca, fecha parênteses, que resultava numa recompensa, abre parênteses, suco de amora, fecha parênteses, começou a olhar para a tela com a intensidade de um raio laser. Parou de se contorcer. Quando um rabisco amarelo aparecia, ele procurava a alavanca. Quando surgia uma linha azul, ele entrava em ação. E quando o suco chegava, Júlio lambia os lábios, contente. Enquanto monitorava a atividade dentro do cérebro de Júlio, Schultz viu um padrão surgir. Sempre que Júlio recebia recompensa, sua atividade cerebral atingia um pico, de um modo que sugeria que ele estava sentindo felicidade. Uma transcrição dessa atividade neurológica mostra como é a aparência de quando o cérebro de um macaco diz essencialmente, abre aspas, ganhei uma recompensa, fecha aspas. Schultz submeteu Júlio diversas vezes ao mesmo experimento, registrando a reação neurológica a cada repetição. Sempre que Júlio recebia seu suco, o padrão, abre aspas, ganhei uma recompensa, fecha aspas, aparecia no computador ligado à sonda na cabeça do macaco. Aos poucos, de uma perspectiva neurológica, o comportamento de Júlio tornou-se um hábito. O mais interessante para Schultz, no entanto, era como as coisas mudaram à medida que o experimento prosseguiu. Conforme o macaco ganhava mais prática no comportamento, uma vez que o hábito ficava cada vez mais forte, o cérebro de Júlio começou a antecipar o suco de amora. As sondas de Schultz começaram a registrar o padrão, abre aspas, ganhei uma recompensa, fecha aspas, no instante em que Júlio via as formas na tela, antes de o suco chegar. Em outras palavras, as formas no monitor tinham se tornado uma deixa não só para puxar uma alavanca, mas também para uma reação de prazer dentro do cérebro do macaco. Júlio começou a esperar a recompensa assim que via as espirais amarelas e os rabiscos vermelhos. Então, Schultz alterou o experimento. Antes, Júlio tinha recebido suco assim que puxava a alavanca. Agora, às vezes, o suco não vinha, mesmo se Júlio agisse corretamente. Ou vinha após um pequeno atraso, ou estava aguado com apenas metade da quantidade de açúcar. Quando o suco não vinha, ou vinha atrasado ou diluído, Júlio ficava bravo e fazia ruídos de descontentamento, ou ficava tristonho.
E dentro do cérebro de Júlio, Schultz observou o surgimento de um novo padrão, o anseio. Quando Júlio esperava o suco, mas não o recebia, um padrão neurológico associado a desejo e frustração surgia dentro de sua cabeça. Quando Júlio via a deixa, começava a esperar uma alegria em forma de suco. Porém, se o suco não chegava, essa alegria virava um anseio que, caso não fosse satisfeito, levava Júlio à raiva ou à depressão. Pesquisadores em outros laboratórios encontraram padrões semelhantes. Outros macacos foram treinados para esperar suco sempre que viam uma forma numa tela. Então, os pesquisadores tentavam distraí-los. Abriam a porta do laboratório para que eles pudessem sair e brincar com os amigos. Punham comida num canto para que os macacos pudessem comer-se e abandonassem o experimento. Para aqueles macacos que não tinham desenvolvido um hábito forte, as distrações funcionaram. Eles saíam das cadeiras, iam embora da sala e nunca olhavam para trás. Não tinham aprendido a ansiar pelo suco. No entanto, uma vez que o macaco desenvolvera um hábito, uma vez que seu cérebro já antecipava a recompensa, as distrações não tinham apelo. O animal ficava ali sentado, olhando para o monitor e puxando a alavanca inúmeras vezes, apesar da oferta de comida ou da oportunidade de sair. A antecipação e o senso de anseio eram tão avassaladores que os macacos ficavam colados às telas, assim como um jogador compulsivo continua no caça-níqueis, muito tempo depois de ter perdido o que ganhou. Isso explica por que os hábitos são tão poderosos. Eles criam anseios neurológicos. Na maior parte das vezes, esses anseios surgem tão gradualmente que não estamos de fato cientes de que eles existem e, portanto, muitas vezes, não enxergamos sua influência. Conforme associamos as deixas a certas recompensas, surge em nossos cérebros um anseio inconsciente que coloca o loop do hábito em movimento. Um pesquisador da Cornell, por exemplo, descobriu o poder com que os anseios relacionados à comida e cheiros podem afetar o comportamento quando notou como as lojas da Cinnabon eram posicionadas dentro dos shoppings. A maioria dos vendedores de comida instala seus quiosques em praças de alimentação, mas a Cinnabon tenta instalar suas lojas longe de outras lojas de comida. Por quê? Porque os executivos da Cinnabon querem que o cheiro dos pãezinhos de canela se espalhe por corredores e cantos sem interferência, de modo que os compradores comecem a ansiar inconscientemente por um pãozinho. Quando um consumidor dobra uma esquina e vê a loja da Cinnabon, esse anseio é um monstro desenfreado dentro da sua cabeça e, sem pensar, ele procura a carteira. O loop do hábito está em movimento porque um senso de anseio surgiu. Abre aspas. Não há nada programado em nossos cérebros que nos faça ver uma caixa de donuts e automaticamente querer algo doce. Fecha aspas. E Schultz me disse. Abre aspas. Mas uma vez que nosso cérebro aprende que uma caixa de donuts contém um açúcar delicioso e outros carboidratos, ele começa a antecipar o efeito do açúcar. Nossos cérebros nos impulsionam em direção à caixa. Então, se não comermos o donut, vamos nos sentir decepcionados. Fecha aspas. Para entender esse processo, pense em como o hábito de Júlio surgiu. Primeiro, ele viu uma forma na tela. Com o tempo, Júlio aprendeu que a aparição da forma significava que era hora de executar uma rotina. Então, ele puxava a alavanca. Como resultado, Júlio recebia uma gota de suco de amora. Isso é uma aprendizagem básica. O hábito só surge assim que Júlio começa a ansiar pelo suco quando vê a deixa. Como esse anseio existe, Júlio age automaticamente, ele segue o hábito. É assim que novos hábitos são criados, juntando uma deixa, uma rotina e uma recompensa, e então cultivando um anseio que movimente o loop. Pense no exemplo do cigarro. Quando um fumante vê uma deixa, digamos, um maço de Marlboro, seu cérebro começa a esperar uma dose de nicotina.
A simples visão de um cigarro é suficiente para que o cérebro anseie por uma dose de nicotina. Se essa dose não chega, o anseio cresce até que o fumante, sem pensar, estenda a mão e pegue o cigarro. Ou pensemos no e-mail, por exemplo. Quando um computador toca um sininho ou um smartphone vibra com uma nova mensagem, o cérebro começa a antecipar a distração momentânea que abrir um e-mail proporciona. Essa expectativa, se não for satisfeita, pode se acumular até que uma reunião esteja cheia de executivos irrequietos conferindo seus Blackberries vibrantes embaixo da mesa, mesmo sabendo que provavelmente são só os últimos resultados de um jogo de futebol virtual. Abre parênteses. Por outro lado, se alguém desabilita o VibraCal e assim remove a deixa, as pessoas conseguem trabalhar durante horas sem pensar em conferir sua caixa de entrada. Fecha parênteses. Cientistas estudaram os cérebros de alcoólatras fumantes e comedores compulsivos e mediram como sua neurologia, as estruturas de seus cérebros e o fluxo de substâncias neuroquímicas dentro de suas cabeças se altera conforme seus anseios se tornam arraigados. Hábitos especialmente fortes, escreveram 2 pesquisadores da Universidade de Michigan, geram reações semelhantes às de vícios, de modo que, abre aspas, o desejo evolui para um anseio obsessivo, fecha aspas, que pode forçar nossos cérebros a entrar em piloto automático. Abre aspas, mesmo diante de fortes desincentivos, incluindo perda de reputação, emprego, lar e família. Fecha aspas. No entanto, esses anseios não têm plena autoridade sobre nós. Como explica o próximo capítulo, há mecanismos que podem nos ajudar a ignorar as tentações. Mas, para superar o hábito, precisamos reconhecer que anseio está acionando o comportamento. Se não temos consciência do prazer antecipado, então somos como os compradores que, como se atraídos por uma força invisível, acabam entrando na Cinnabon. Para entender o poder dos anseios na criação de hábitos, pensemos em como surgem os hábitos de fazer exercícios. Em 2002, pesquisadores da Universidade do Estado do Novo México queriam entender por que as pessoas se exercitam habitualmente. Eles estudaram 266 indivíduos, a maioria dos quais se exercitava pelo menos 3 vezes por semana. O que descobriram era que muitos deles tinham começado a correr ou levantar pesos quase por um capricho, ou porque, de repente, tinham tempo livre ou queriam lidar com tensões inesperadas em suas vidas. No entanto, o motivo de eles continuarem de isso se tornar um hábito era devido a uma recompensa específica pela qual começaram a ansiar. Em um grupo, 92% das pessoas disseram que se exercitavam habitualmente porque aquilo as fazia, abre aspas, se sentirem bem, fecha aspas. Elas passaram a esperar e ansiar pelas endorfinas e outras substâncias neuroquímicas que uma sessão de exercícios proporcionava. Em outro grupo, 67% das pessoas disseram que fazer exercícios lhes dava uma sensação de, abre aspas, realização, fecha aspas. Elas tinham passado a ansiar por um senso reiterado de triunfo, proveniente do ato de acompanhar seu desempenho, e essa autorrecompensa bastava para transformar a atividade física num hábito. Se você quer começar a correr toda manhã, é essencial que escolha uma deixa simples. Abre parênteses, como sempre, amarrar os cadarços dos tênis antes do café da manhã ou deixar suas roupas de corrida ao lado da cama. Fecha parênteses. E uma recompensa clara. Abre parênteses, como uma guloseima no meio do dia, um senso de realização ao registrar quantos quilômetros você correu ou a dose de endorfina que uma corrida proporciona. Fecha parênteses. Porém, incontáveis estudos demonstraram que uma deixa e uma recompensa, por si sós, não são suficientes para que um novo hábito dure. Só quando seu cérebro começar a nutrir uma expectativa pela recompensa,
Ansiar pelas endorfinas ou pelo senso de realização é que o ato de amarrar os cadarços dos tênis de corrida toda manhã se tornará automático. A deixa, além de deflagrar uma rotina, também precisa deflagrar um anseio para que a recompensa venha.